Palpites de futebol para sábado, dia 8 de outubro de 2022, horários de Brasília. Primeira partida, 8 horas e 30 minutos da manhã. Pela Sotite Premiership, Street Johnstone e Celtic. O Celtic não perde há 20 partidas para o seu adversário. E das últimas 8 partidas do Celtic, em 6 bateu mais de 2 gols e meio. Sugestão 1, mais de 1 gol e meio, odd de 1.17 na Betano. Sugestão 2, o Celtic vence a partida, odd de 1.22 na Betano. Segunda partida, 9 horas da manhã. Pela La Liga, o de Almeirão e Raio Vallecano. Das últimas 5 partidas do Raio, em 4 bateu ambas equipes marcam e o mais de 2 gols e meio. Sugestão, mais de 1 gol e meio, odd de 1.40 na Betano. Terceira partida, 10 horas da manhã. Pela Série A Team, Sassuolo e Inter de Milão. Das últimas 6 partidas entre as equipes, em 5 bateu mais de 2 gols e meio. Das últimas 6 partidas entre as equipes, em 5 bateu ambas equipes marcam. Sugestão 1, mais de 1 gol e meio, odd de 1.20 na Betano. Sugestão 2, dupla chance para a Inter, odd de 1.25 na Betano. Quarta partida, 10 horas e 30 minutos da manhã. Pela Bundesliga, Mainz 05 e RB Leipzig. Das últimas 10 partidas entre as equipes, em 9 bateu mais 2 gols e meio. E das últimas 8 partidas do Leipzig, em 7 bateu mais de 2 gols e meio. Sugestão 1, mais de 1 gol e meio, odd de 1.27 na Betano. Sugestão 2, dupla chance para o Leipzig, odd de 1.42 na Betano. Quinta partida, 10 horas e 30 minutos da manhã. Pela Bundesliga, Bayer Leverkusen e Schalke 04. Das últimas 6 partidas entre as equipes, em 5 bateu ambas equipes marcam. O Leverkusen não perde há 6 partidas para o Schalke 04. Sugestão 1, mais de 0 gol e meio no primeiro tempo, odd de 1.30 na Betano. Sugestão 2, mais de 1 gol e meio, odd de 1.17 na Betano. Sexta partida, 11 horas da manhã. Pela Premier League, Chelsea e Wolverhampton. O Chelsea não perde há 3 partidas. E das últimas 8 partidas do Chelsea, em 6 bateu mais de 2 gols e meio. Sugestão 1, mais de 1 gol e meio, odd de 1.28 na Betano. Sugestão 2, Chelsea vence a partida, odd de 1.39 na Betano. Sétima partida, 11 horas da manhã. Pela Premier League, Manchester City e Southampton. O City não perde há 12 partidas. E das últimas 11 partidas do City, em 10 bateu mais de 2 gols e meio. Sugestão 1, mais de 0 gol e meio no primeiro tempo, odd de 1.19 na Betano. Sugestão 2, o City vence no primeiro tempo, odd de 1.44 na Betano. Oitava partida, 11 horas da manhã. Pela Premier League, Newcastle United e Brentford. O Newcastle não perde há 3 partidas. E das últimas 7 partidas do Newcastle, em 6 bateu ambas equipes marcam. Sugestão 1, mais de 1 gol e meio, odd de 1.27 na Betano. Sugestão 2, dupla chance para o Newcastle, odd de 1.24 na Betano. Nona partida, 11 horas da manhã. Pelo Brasileirão Série B, Chapecoense e Operário. Das últimas 7 partidas da Chape, em 5 bateu mais de 2 gols e meio. O Operário não vence há 5 partidas. Sugestão 1, dupla chance para a Chapecoense, odd de 1.23 na Betano. Sugestão 2, mais de 1 gol e meio, odd de 1.53 na Betano. Décima partida, 11 horas e 15 minutos da manhã. Pela La Liga, Atlético de Madrid e Girona. O Girona ainda não venceu jogando fora de casa. E o Atlético de Madrid não perde há 6 partidas para o Girona. Sugestão 1, mais de 1 gol e meio, odd de 1.31 na Betano. Sugestão 2, empate anula para o Atlético, odd de 1.18 na Betano. 11ª partida, 12 horas da tarde. Pelo campeonato austríaco, Linzer Esk e TSV AB. O TSV ainda não venceu jogando fora de casa na competição.
E das últimas 10 partidas entre as equipes, em 9 bateu ambas equipes marcam. Sugestão 1. Mais de 2 gols e meio, odd de 1,50 na Betano. Sugestão 2. O UESC vence a partida, odd de 1,35 na Betano. 12ª partida, 12 horas da tarde. Pelo campeonato austríaco, SCR Altach Salzburg. O Salzburg não perde há 12 partidas. E o Salzburg é o líder da competição. Sugestão 1. Mais de 2 gols e meio, odd de 1,44 na Betano. Sugestão 2. Salzburg vence a partida, odd de 1,31 na Betano. 13ª partida, 1 hora e 30 minutos da tarde. Pela Série A Team, Milan e Juventus. Das últimas 7 partidas do Milan, em 6 bateu ambas equipes marcam. E das últimas 5 partidas do Milan, em 5 bateu mais de 2 gols e meio. Sugestão: mais de 1 gol e meio, odd de 1,38 na Betano. 14ª partida, 1 hora e 30 minutos da tarde. Pela Bundesliga, Borussia Dortmund e Bayern de Munique. Das últimas 6 partidas entre as equipes, em 6 bateu ambas equipes marcam. E das últimas 6 partidas do Borussia, em 5 bateu mais de 2 gols e meio. Sugestão: mais de 0 gol e meio no primeiro tempo, odd de 1,24 na Betano. 15ª partida, 2 horas da tarde. Pela Primeira Liga, Benfica e Rio Ave. O Benfica não perde há 21 partidas. E das últimas 10 partidas entre as equipes, em 8 bateu ambas equipes marcam. Sugestão 1. Mais de 1 gol e meio, odd de 1,17 na Betano. Sugestão 2. Vencedor o Benfica, odd de 1,18 na Betano. 16ª partida, 3 horas e 30 minutos da tarde. Pela Superliga Suíça, Young Boys Streetgalen. O Young Boys é o líder da competição. E das últimas 10 partidas do Galen, em 10 bateu mais de 2 gols e meio. Sugestão: empate anula para o Young Boys, odd de 1,31 na Betano. 17ª partida, 4 horas da tarde. Pela Ligue 1, Stade de Reims e Paris Saint-Germain. O PSG não perde há 26 partidas. E das últimas 10 partidas do Reims, em 8 bateu ambas equipes marcam. Sugestão: o PSG vence a partida, odd de 1,23 na Betano. 18ª partida, 4 horas da tarde. Pela La Liga, Getafe e Real Madrid. O Real Madrid não perde há 13 partidas. E das últimas 10 partidas do Real, em 8 bateu mais de 2 gols e meio. Sugestão 1. Empate anula para o Real, odd de 1,17 na Betano. Sugestão 2. Mais de 1 gol e meio, odd de 1,27 na Betano. 19ª partida, 7 horas da noite. Pelo Brasileirão Série A, Cuiabá e Flamengo. O Flamengo não perde há 3 partidas para o Cuiabá. E das últimas 8 partidas do Flamengo, em 6 bateu ambas equipes marcam. Sugestão 1. Menos de 3 gols e meio, odd de 1,26 na Betano. Sugestão 2. Empate anula para o Flamengo, odd de 1,40 na Betano. 20ª partida, 9 horas da noite. Pelo Brasileirão Série A, Corinthians e Atlético Paranaense. Das últimas 10 partidas do Atlético, em 8 bateu menos de 2 gols e meio. E das últimas 10 partidas entre as equipes, em 8 bateu menos de 2 gols e meio. Sugestão: menos de 3 gols e meio, odd de 1,21 na Betano.